A gente recebe agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, boa tarde ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Boa tarde, André Sadi. Muito obrigado por poder participar aí do Estúdio I e, ao mesmo tempo, cumprimentar aqui o meu amigo Otávio Guedes, ao Marcelo e também ao Daniel. Governador, queria começar perguntando sobre essas pautas que o Lira disse que vai dar prioridade, pautas que foram, obviamente, apresentadas pela oposição, mas que está tendo ali um choque, obviamente, com a base. O senhor é um homem do parlamento, o senhor foi muito tempo ali do Senado, sabe muito bem como funciona. Queria ouvir do senhor se o senhor acha que o Congresso está mais conservador do que quando o senhor atuava e se a tendência é ficar ainda mais à direita. Olha, o Congresso, ele realmente teve uma presença maior da esquerda, onde não refletia muito o sentimento da população. Mas hoje, o Congresso tem mais aquilo que as pessoas se identificam. Ela tem hoje um percentual de 70% de pessoas que se identificam como conservadores, de direita. Esta é uma realidade que nós estamos vivendo. E uma base muito forte, né, no país todo. Então, a prevalência desses temas, dentro daquilo que são as frentes parlamentares, que realmente eu vivi aí durante 24 anos, elas sempre pautaram matérias. Ontem mesmo eu vi que a Câmara pautou uma matéria sobre a criminalização, sobre as invasões do MST. E que esse projeto já está na pauta há muito tempo. Sem dúvida nenhuma, o Brasil mais não suporta conviver dessa maneira. De cidadão está lá, de repente entra alguém na sua propriedade e se diz com prerrogativas e direitos, tá certo, de poder invadi-la. Então, eu vejo, André, que a pauta será colocada dentro daquilo que está também como projetos apresentados, e o presidente não pode fugir muito daquelas reuniões de líderes que nós fazíamos e que ali define a pauta da semana, do dia. Então, eu acho que hoje a prevalência desses temas hoje existe em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado. Governador, é o Otávio Guedes aqui, prazer falar com o senhor novamente. Governador, eu acho que o maior abismo entre direita e esquerda hoje, é o tema de segurança, né? Governadores de direita fazem um discurso de repressão forte, enquanto a esquerda faz um discurso de prevenção. E o que a gente tem visto na Câmara são medidas que, na verdade, não vão resolver o problema. Eu acho que o senhor, como governador, sabe disso. Saidinha, ok, mas não protege o preso das facções criminosas, porque os presídios são divididos por facções criminosas na maioria dos estados. A questão das drogas, a discussão de traficante e quem é o usuário. Não está faltando uma força-tarefa, um estudo, uma defesa de uma legislação mais eficiente para combater as duas máfias existentes nesse país, Comando Vermelho e PCC, porque, do meu ponto de vista, nem a direita nem a esquerda tratam disso. Estão discutindo o varejinho. Bom, Otávio, você sabe que eu consegui imprimir segurança pública no estado de Goiás. E aqui no estado você sabe que aqui não tem nenhum metro onde seja comandado por facção. Quando eu recebi, as 4 cidades entre as 10 mais violentas estavam em Goiás, na região do entorno. O assalto a banco, assalto a carro, enfim, todo tipo de violência, tráfico de droga, aqui penitenciária sob o comando de facções. O importante é que realmente uma força nacional ela tem uma importância relativa, porque ela não conhece a realidade de cada estado. Você não pode tratar as realidades dos estados de uma forma única. Tá certo? Você tem que entender as características que tem, qual é a capacidade que você tem das suas polícias militares, qual é o nível de profissionalização dos seus batalhões de operação, como é que você vai atingir, não aquele cidadão que é o que está ali roubando o celular, mas aquele que está comandando a operação em cima, o desmonte das cabeças, que são os chefes de operações de roubo de carga, roubo
de celular, roubo de veículos, roubo a banco, roubo a propriedades rurais. Então, eles se especializaram em várias facções que atingem toda a sociedade. Então, o que nós fizemos em Goiás foi exatamente avançar na qualificação e na inteligência, interagindo as informações com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e a partir daí nós realmente conseguimos algo inédito. Com a Polícia Penal conter aquilo que já tiveram a oportunidade de mostrar para o Brasil todo. Em Goiás, as penitenciárias eram escritórios do crime. Aqui as pessoas faziam até aluguel de quarto de motel dentro da penitenciária. Aqui você tinha o sistema lá de Wi-Fi até mais potente do que em outra parte do estado. Comandava-se a criminalidade toda ali dentro. Então, isso tudo, tráfico de droga, isso tudo foi um processo que você tem que saber como tratá-lo. E você tem que tratar com inteligência. Agora, essa parte da profissionalização também é feita nas penitenciárias. A penitenciária tem toda uma área de um galpão especializado. Se o cidadão quiser fazer a parte de confecções, a parte de marcenaria, serralheria, enfim, tudo isso está montado. Mas os faccionados, normalmente, eles não deixam com que os faccionados possam ali ter essa opção. Eles impõem uma regra muito difícil, com ameaças, e normalmente eles não querem aderir a essa parte da profissionalização. E com isso também, um dos pontos importantes que consegui em Goiás foi no momento em que impedi as visitas íntimas aos faccionados e aos estupradores. E aí realmente foi algo que fez com que a penitenciária em Goiás, separando as suas facções, uma facção com a penitenciária, outra entre si, trocando às vezes esses presos, e com isso o nível de criminalidade veio a patamares mínimos em Goiás. Então, eu vejo essa maneira de fazer. Governador, não entendi. Vocês separam os presos por facção nas penitenciárias, como em todo o país, mas isso não é ruim? Não, pelo contrário. Por quê? Não é institucionalização, não é institucionalização da facção? Não, mas você não pode, você não vai quebrar isso dentro da penitenciária. Você tem que quebrar isso numa luta de enfrentamento deles do lado de fora, e não dentro do presídio. Olha, dentro do presídio, se você coloca duas facções, você vai ver o que você já assistiu muitas vezes. A rebelião lá dentro do presídio e várias pessoas esfaqueando um ao outro. É isso que dá. Eu estou perguntando isso, governador, que aqui no estado do Rio de Janeiro, que é uma realidade talvez diferente, o preso, na verdade, ele tinha que escolher uma facção para saber para qual presídio que ele ia. E muitas vezes ele não era faccionado e acabava indo para um presídio de facção e se tornava um faccionado. Ou seja, o Estado estava fabricando faccionado. Como é que o senhor resolve essa questão? Você resolve facilmente. No momento em que você impõe essas regras dentro do presídio, vocês vão perdendo o poder de interferência no crime. Eles vão perdendo a relevância. Qual é a importância do cidadão lá hoje, que é da facção A ou B? Ele não manda mais do lado de fora, ele não tem capacidade mais de fazer entrar droga dentro do presídio, ele não tem capacidade de matar os seus adversários fora do presídio, como se mandava, você viu aí, você citou o Bangu 3. Bangu 3 pegou 3 colegas meus, e realmente que estavam ali na Barra da Tijuca, e resolveu, por engano lá, bandidos mataram, a Bangu 3 foi, reuniu, lá fez o julgamento, deu a sentença, mandou cumprir a sentença e entregar àqueles que haviam assassinado os médicos lá na Barra da Tijuca. Então, isto que é uma penitenciária que nós quebramos esse sistema. Então, aquilo que é a Bangu 3 existia também em Goiás. Então, isso não existe mais. E posso dizer mais, Otávio, no momento em que nós imprimimos aqui um ritmo realmente de controle das penitenciárias, aumentando penitenciárias de segurança máxima no estado de Goiás, tá certo? A queda foi uma queda vertical da criminalidade no estado. Então, não tem mais essa preocupação que o chefe que está preso vai estar dando ordem, vai estar mantendo ainda a corporação ali sob controle dele e tal. Não, isso aí você quebrou
Isso aí, eles realmente não têm mais nenhuma liderança, porque por que ele vai ser líder? Líder do quê? Ele não é líder de mais nada, ele não manda em mais nada. Então, nessa hora é que você vê aí a desvinculação das pessoas das facções, não o contrário. Quando você tinha ali o cidadão que cobrava, olha, hoje eu quero ficar com a sua esposa porque você me deve uma dívida aqui dentro. Isso acontecia dentro das penitenciárias, está narrado. Agora você vê a outra situação grave do Rio de Janeiro. Tá certo? Não, governador, eu queria, como o nosso tempo sempre é curto aqui, a gente está correndo atrás dele, eu queria voltar a um tema que é do momento também. Essa semana a gente teve o lançamento de mais um programa do governo federal ligado à reforma agrária. Ao mesmo tempo tivemos as declarações do senhor relativas à mobilização de forças policiais para enfrentar o chamado Abril Vermelho, que é aquele momento de manifestações, digamos assim, mais enfáticas do MST, que na origem tem a ver com um protesto, uma lembrança do massacre de Eldorado dos Carajás, depois virou algo de luta pela reforma agrária. Eu queria saber se esse tema, a reforma agrária, lembrando que o senhor surgiu para o cenário político nacional lá atrás como candidato da UDR, né, da então UDR, e depois, claro, teve toda uma trajetória que o levou a ter ainda mais projeção, levando agora o senhor ao governo de Goiás. Eu quero saber qual é a sua pegada nesse momento e a sua perspectiva em relação à questão da reforma agrária. Menos especificamente a expectativa de algum enfrentamento ou de acirramento com o MST, e mais em relação ao tema em si. Esse é um tema que, na sua cabeça, está fora da agenda. O Brasil já resolveu essa questão, a questão de distribuição de terra, de regularização fundiária, de questionamento. Isso é algo do passado que o senhor não vê? Ou o senhor acha que há espaço, sim, para o diálogo com movimentos que reivindicam a presença maior de pequenos agricultores em pequenas propriedades e, em contrapartida ali ao latifúndio, que é sempre ali o objeto do MST, digamos assim? Bom, Marcelo, primeiro agradecer a pergunta e convidá-lo para vir a Goiás. Eu já disse isso várias vezes a alguns membros do MST e a alguns deputados do PT para virem aqui no meu estado de Goiás para aprender como é que se faz reforma agrária, tá certo? Aqui, o que eu recebi eram verdadeiras favelas rurais, onde o cidadão era jogado, porque não tinha ali o menor apoio, a menor orientação, a menor profissionalização, a menor perspectiva de ter ali uma produção e sequer uma renda mínima para sobreviver. Pessoas que estavam lá há 15, 20 anos, pessoas que viviam de recebimento de cesta básica no seu pedaço de terra, sem água, muitas vezes, e na maioria das vezes, sem energia elétrica, sem condições mínimas de saúde, uma situação totalmente insalubre. Essa é a realidade, tá certo? Ou seja, era aquilo no intuito de tentar criar um sentimento que alguns ali conseguiam um dinheiro do Pronaf, ficava com a metade e o pequeno e o assentado ficava com a dívida, impunha um ritmo ali que era o sentimento dele e tinha quase que aquele monopólio das pessoas. E no momento que eu cheguei ao governo, eu fiz exatamente aquilo que eu sempre preguei na minha vida, tá certo? É mostrar como é que se faz a reforma agrária. Então nós fomos para as regiões mais carentes de Goiás, já viu aqui assentamentos há mais de 20 anos, certo? E como tal foi lá instalar energia elétrica, levar sinal de internet, levar a matéria e profissionalizar as pessoas, fazer convênio com a Ambev e ela fazer a cerveja de mandioca e o cidadão produzir mandioca, já com contrato futuro, veja bem, assentado, já falar em contrato futuro, isso é coisa de grande empresário, né? Está ali, mostrar como é que se faz uma irrigação por hectare, tá certo? Dentro de uma parceria que nós fizemos também com o governo de Israel. Cada hectare ali, 1 hectare de maracujá, 1 hectare de manga, vendo a renda desses cidadãos, a dignidade, a incorporação de valor a essas pessoas. Então, uma educação de qualidade, botando escolas em condições de poder ter ali laboratório de física, química, biologia, robótica, enfim, dá àquele local ali a condição de ser produtivo. Agora, não é aceitável que um cidadão que se intitule de MST ache o seguinte, não, eu vou invadir essa terra porque eu acho ela grande. Bom, peraí. Então,
a Constituição determina, terra produtiva é insuscetível de desapropriação. E se tiver que desapropriar, é o governo federal que desapropria e paga por ela, e não o cidadão querer se arvorar em desenhar Abril Vermelho. Isso é um absurdo, isso é algo inaceitável, inadmissível num país de hoje, rotular Abril Vermelho. No estado de Goiás, todos os meses, e abril também é verde e amarelo. Não tem aqui Abril Vermelho, não tem invasão de terra. Nós não admitimos esse tipo de cidadão se colocar acima da lei. Governador, aproveitando, a gente está encerrando aqui a entrevista, mas é óbvio que eu vou perguntar para o senhor a respeito de 2026. Não tem nenhuma apuração que eu faça em Brasília que o senhor não esteja na Bolsa de Apostas como nome da direita para concorrer à eleição presidencial. O senhor está sempre na Bolsa de Apostas. Acho que já perguntei isso para o senhor umas 50 vezes ao longo dos últimos anos. Então, mais uma vez aqui perguntando, porque agora Bolsonaro está inelegível, quero saber se o senhor é candidato à presidência da República em 2026. André Sadia, já tem um caminho longo, já passei pela Câmara, pelo Senado, 2 mandatos de governador, já colhi muita experiência, já aprendi muito e reafirmo a você que vou colocar meu nome como pré-candidato do União Brasil para poder discutir temas da relevância como nós discutimos aqui no seu programa hoje. Por exemplo, a segurança pública é o tema que vai pautar as eleições. Eu não tenho dúvida disso. Não é possível ter estados onde o estado do crime governa a maior parte do território do que o estado constituído. Então, essa matéria estará como saúde, educação, reforma agrária, enfim, temas variados. Eu quero me colocar pelo partido para poder amanhã ter a oportunidade desse debate. Então, governador, eu falei que eu ia despedir, mas eu tenho mais uma pergunta. Mas eu faço agora? Governador, segura aí, governador. Eu preciso ir para o intervalo, mas na volta tem mais uma pergunta para o governador Caiado. Estúdio e de volta. E a gente vai seguir aqui na nossa entrevista com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, obrigada mais uma vez pela presença. Otávio Guedes tem essa de direita news, e extrema. Oi? Fazem fake news, fazem fake news, etc. Então não tem diferença entre direita e extrema direita. É tudo igual a Bolsonaro. Queria ouvir o senhor. Mas, Otávio, você buscar como referência Gleisi Hoffmann para nos avaliar, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Poxa, não, é a presidente do PT, tem uma visão política. Não é para avaliar os senhores, é a avaliação política do enfrentamento da direita com a esquerda. Não, mas pelo amor, você nos acompanhou durante todo o tempo na Câmara, no Senado Federal. Sempre debatemos com conteúdo, com argumento, tá certo? Sempre fizemos um debate à altura, respeitoso, mas, lógico, consistente. Então, essa tese de fake news, olha, é coisa que nunca existiu, nunca participei, nunca usei na minha vida. Então, eu sou uma pessoa que eu me preocupo em conteúdo, em mostrar resultado, dizer que se hoje o estado de Goiás é o estado mais bem avaliado do país, em educação, saúde, segurança, emprego, renda, tudo isso, não é com fake news, é com gestão, é com responsabilidade, é com trabalho árduo, é sabendo realmente aglutinar forças, Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, trazer todos os órgãos para a responsabilidade de governar o Estado. Hoje é um Estado referência. Então, eu acho que o que pode espelhar a pessoa é exatamente o resultado que ele pode proporcionar ao seu povo, qual ele governa. Então, acho que isso é que é o reflexo. Então, quando eu disse, é porque realmente ela, como líder do governo, não está dando conta de ser líder do governo, tá certo? Então, quer dizer, com esse discurso, ela realmente tem uma análise que, eu diria a você, que é um pouco aí, esse gesto dela em me analisar, um pouco de diria você, uma hidrofobia intelectual. Pronto. Governador Ronaldo Caiado, nosso tempo se esgotou. Muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Volte sempre. Um abraço para o senhor. O Estúdio I fica por aqui. Amanhã tem mais, às 13 horas, aqui na Globo News. Eu espero vocês.